Olá, paz seja com todos. Estamos iniciando a escola bíblica, trazendo conhecimento da palavra de Deus, instruções do reino de Deus, para que possamos assim fortalecer a nossa fé. Estamos a cada domingo, 8 horas da manhã, aqui ao vivo, e também a aula fica disponível depois gravada, tanto aqui no Facebook quanto no YouTube, para que possa rever, possa tirar alguma outra dúvida, buscar mais entendimento daquilo que é a palavra de Deus. Vamos fazer aqui uma oração para nos apresentar a Deus, pedindo a Ele que abençoe o nosso saber. Amém. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos, queremos graça e misericórdia da Sua parte, Senhor, porque somos pobres pecadores. Pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, para que isso não venha atrapalhar o mover do Teu Santo Espírito. Abra nossa mente, o nosso entendimento, para que a Sua palavra entre e guarde em nossa lembrança cada parte das Tuas instruções. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, a palavra de Deus, estamos com o estudo bíblico com base em Provérbios. Provérbios, sabedoria divina para a vida cristã. É a série que nós estamos estudando agora. E hoje a lição número 3. Se você perdeu as aulas anteriores, pode ver aí as anteriores que já estão salvas e acompanhar para que você possa ter esse entendimento, né? O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro que nós devemos ler com frequência, né? Aliás, todos os livros da Bíblia devem ser lidos com frequência, né? Nós não podemos ler só uma vez. Nós precisamos ler sempre, reler, ler novamente, meditar para ter uma compreensão melhor do que Deus tem para cada um de nós. Amém? E Provérbios é um livro de sabedorias, que ensina sabedoria. Ele não é um livro extenso, é um livro muito bom de ler, porque ele é no estilo poético, então é um livro muito bom de se ler. E a mensagem é muito clara, né? Muito clara, muito direta, e vale a pena fazer esse estudo de provérbios, não só aqui na escola bíblica, mas no seu dia a dia. Aí nesse mês, pega o livro de provérbios para ler, para meditar, e eu tenho certeza que será muito bom para você. A paz seja com os nossos irmãos e irmãs que já estão aí sintonizados conosco, né? As nossas irmãs Luzia, Lenilce, Aldenira, irmão Legilson, irmã Rose, todos os seus familiares também, que possam ser abençoados pela graça de Deus. Amém. O texto áureo dessa lição número 3 está em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que diz assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Provérbios 4, 18. A verdade prática diz: a luz que emana do crente afasta as trevas que porventura queira induzi-lo ao pecado. Então, o que é a luz do crente? A palavra de Deus, ela que lâmpadas para os meus pés é a sua palavra. Então, a palavra de Deus, ela é a luz que ilumina os nossos passos, nossos caminhar, para que nós venhamos caminhar de uma forma reta, correta, conforme a vontade de Deus. Os objetivos dessa lição é confrontar a sabedoria de Deus com a sabedoria do mundo, destacar a importância da sabedoria para nos livrarmos do pecado e apontar para os efeitos do pecado em nossa vida espiritual. E a palavra, ela é sempre reveladora, ela sempre aponta aonde é que está errado em nós. Então, todas as vezes que você lê, que você meditar, que você escutar, que você ouvir uma pregação, enfim, quando você abre a sua Bíblia e lê, ela sempre vai ter instruções para te corrigir. É a palavra de um pai orientando um filho. Então,
sempre você vai ter instruções, sempre você vai corrigir alguma coisa na sua vida, sempre você vai ter algo novo para mudar na sua vida. E assim você vai percebendo que o quanto nós somos falhos, porque todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, tem algo novo para ser revelado para nós, né? Tem algo novo para ser instruído em nossa vida. Então, assim, nós percebemos o quanto nós somos falhos e o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus insiste para que nós sejamos salvos, né? A leitura está em Provérbios capítulo 5, do versículo 1 ao 7, que diz assim, né? Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errantemente nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvido e não te desvie das palavras da minha boca. Daí as instruções a respeito da disciplina, tanto do homem quanto da mulher, sobre o viver corretamente no matrimônio. Essa lição hoje vai falar muito sobre isso, sobre a questão do casamento, né? A vivência do casal, a sexualidade, como devemos nos comportar de maneira que seja saudável e que não seja porta para o pecado, que não seja abertura para o pecado, né? A importância da sabedoria para nos fazer triunfar sobre o pecado, ela é bastante explícita no livro de Provérbios. Então, aquele que busca sabedoria vai saber se desviar do pecado. Aquele que busca sabedoria vai conseguir fugir do pecado. Existe diferença entre sabedoria e conhecimento. Os dois caminham juntos, mas sabedoria e conhecimento têm diferença. Conhecimento é você adquirir um saber. Sabedoria é você adquirir um entendimento, adquirir com esse entendimento uma maturidade, e com essa maturidade você adquire prudência. Isso é sabedoria. Então a sabedoria caminha junto com a prudência. Tá? Então esteja atento nisso, porque tem muitas pessoas que são conhecedoras, mas não são sábias. Tem uma diferença muito grande, né? Tem gente que conhece muito, mas não é sábio. Então queira a sabedoria, deseja a sabedoria, busque a sabedoria de Deus. Eu tenho certeza que a sua vida será bem melhor. A sua vida vai mudar totalmente. Experimente. Não seja só ouvintes da palavra de Deus, mas seja também praticantes. Pratique a palavra, exerça a palavra de Deus, coloque a palavra de Deus no seu dia a dia, seja uma pessoa que viva a palavra de Deus e que você não seja só um escutador da palavra, mas que você seja um praticante. Que não adianta nada você conhecer a palavra, escutar a palavra, saber da palavra, se você não coloca em prática. E hoje nós estamos vendo assim, muitas pessoas que têm muito conhecimento da palavra, mas não colocam em prática. Tem muito conhecimento da palavra, mas não vive aquilo que a palavra instrui. Então procure viver, procure buscar a sabedoria, procure buscar o entendimento para que possa viver bem, para que possa viver conforme a palavra de Deus, para que possa ter o entendimento da palavra de Deus. Somente através do poder do Espírito Santo
na palavra, é que teremos uma vida vitoriosa. Tá? Nós só vamos conseguir ter vitória em nossa vida com a ação do Espírito Santo. Né? Quando se fala em vitória, as pessoas pensam logo em ganhar dinheiro, coisas assim, né? Mas vitória vai muito mais além. Uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida ética, uma vida moral, uma vida correta, uma vida honesta e por aí vai, né? Então, busque no Senhor e eu tenho certeza que vai ser muito bom, muito positivo para a sua vida, né? Vamos lá. A leitura que nós fizemos aqui em Provérbios, capítulo 5, logo no início do capítulo 5, o autor desse provérbio fala muito sobre a sexualidade correta, a prática sexual correta. E o texto até fala sobre a, a mulher adúltera, né? Ela tem as palavras dela são como mel, né? São palavras doces, são palavras sedutoras. Só que nós não podemos esquecer que também tem os homens sedutores, né? Os homens que também têm palavras como mel. E tanto homem quanto mulher, cristão e cristã, precisam estar atentos, precisam estar vigilantes, precisam estar firmes no Senhor para saber se livrar do mal, para não cair na sedução do mal, para não se envolver no pecado. Né? Jesus Cristo falou assim, né, que o homem só em pensar, né, só em olhar para uma mulher e desejar, né, olha para uma mulher e deseja, nisso ele já comete adultério. Então, só o desejo já é o pecado. Né? E quando consuma o pecado, né? Quando vai para a prática ilícita, aí o que acontece? Vem duras consequências na vida da pessoa. São diversas as consequências. A paz para a nossa irmã Maria Schaefer, lá em Humaitá, né, dona Antônia. Que Deus possa abençoar ela e toda a família. A paz seja também com o irmão Francilde aqui em Porto Velho, que Deus possa continuar abençoando grandemente também. Amém? Vamos lá, os passos para vencer a imoralidade. Né? Jamais poderemos vencer o pecado se não atentarmos para a doutrina do Senhor. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 2, diz assim: Pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei. Então essa é a boa doutrina, né? Não deixe a lei, não abandone a lei, não deixe de meditar na palavra de Deus, não deixe de buscar conhecimento na palavra de Deus para que você possa viver com sabedoria e com conhecimento divino. E com isso você vai fortalecendo a cada dia a fé, vai buscando cada vez mais a fé e a graça do Senhor e o poder do Senhor vai sendo revelador na sua vida. Passos para vencer a imoralidade. O primeiro passo aqui na lição é reter a palavra no coração. Reter é manter firme, não deixar escapar, segurando com firmeza. Então, reter é você segurar a palavra, é você ter a palavra contigo. É guardar a palavra de Deus no seu coração. Em Provérbios capítulo 4, versículo 4, diz assim: Retenhas as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Em Provérbios 4, versículo 8, também está escrito que esta é a garantia de uma vida vitoriosa sobre o pecado, né? Uma fonte de vida para a nossa alma e arma vital contra o mal. Portanto, guardar a palavra, meditar na palavra, compreender a palavra de Deus, é uma arma poderosa para você combater o mal, para você fugir do mal. Outro passo para vencer a imoralidade é seguir o caminho da sabedoria. O Senhor Jesus Cristo disse: mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Lucas capítulo 7, versículo 35. Então a pessoa sábia,
ela tem boas obras, tem boas atitudes, tem um comportamento irrepreensível. Então, um comportamento que não precisa chamar atenção. A pessoa sábia, ela se comporta de maneira que não precisa ser chamada a atenção. Então, isso é elementar, isso é essencial, isso é muito bom para o nosso viver no nosso dia a dia. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 11, diz assim: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. As instruções do Senhor nos levam para bons caminhos. As instruções do Senhor nos faz caminhar em bons caminhos. E aquele que busca a sabedoria do Senhor vai caminhar por bons caminhos, vai caminhar retamente. Outro passo importante para vencer a imoralidade é não se apartar da palavra. É você estar meditando na palavra de Deus todos os dias, porque aí cada dia você vai aprender algo novo. E é incrível que quando nós meditamos na palavra, Deus fala exatamente aquilo que nós estamos vivendo no determinado momento. Exatamente aquilo que nós estamos vivendo em um determinado momento. Então nós precisamos estar sempre meditando, porque Deus sempre estará falando aos nossos corações. Em Provérbios capítulo 4, versículo 21, diz assim: não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no teu coração. Isso demonstra amor e dependência pela palavra de Deus. Quando você segue as instruções, quando você é frequente na leitura e meditação da palavra, demonstra uma fidelidade a Deus, a sua dependência de Deus, e com isso Deus vai agir mais na sua vida. Deus fará muito mais na sua vida, Ele realizará muito mais na sua vida. Portanto, busque meditar na palavra, conhecer a palavra, buscar a palavra de Deus, para que você possa vencer a imoralidade. Todo tipo de perversão imoral vai ser vencida. Na parte 2 da lição diz os males da infidelidade conjugal. Então, da imoralidade parte para o pecado do adultério. Então, tem que ter cuidado que o pecado ele tem fases, né? Ele tem fases. Ele começa ali numa pornografia, numa sedução, num pensamento, aí a pessoa vai para a prática. Então, fique atento e busque mais, ore mais, clame mais para que o Senhor possa te proteger, para que o Senhor possa te guardar, para que o Senhor possa te livrar de toda sedução. Os males da infidelidade conjugal. A Bíblia destaca o perigo dos prazeres imediatos do pecado. Em Provérbios capítulo 5, versículo 3, diz assim: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Então a pessoa sedutora, seja o homem ou seja a mulher sedutor, vem sempre com palavras bonitas, vem sempre com ideias interessantes, vem sempre com aquela conversa, aquela lábia, né, que a pessoa começa a ouvir aquelas palavras, começa a ouvir aquela pessoa falando, contando, e aí começa a planejar na mente o pecado, começa a fabricar na mente o pecado. Então fuja dessas armadilhas, esteja atento, não se deixe levar, e vai buscando em oração, meditando na palavra, vai se fortalecendo no conhecimento da palavra, para que não venha se enveredar por esses caminhos. Muito cuidado. Os males da infidelidade conjugal. Então começa ali fabricando na mente, nos pensamentos, e aí vem a prática sexual fora do casamento. A Bíblia é enfática quanto
ao fim da prática sexual fora do casamento. Em Provérbios capítulo 5, versículo 4, diz assim: mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como espada de dois fios. Então, todo relacionamento extraconjugal ele vai trazer consequências. Ele vai trazer algum tipo de abalo, algum tipo de problema para a vida da pessoa. Então é melhor evitar, é melhor fugir do que cavar um problema, inventar um problema, fazer com que esse problema venha à tona, venha atormentar o seu viver, a sua casa, a sua família. Então fuja disso para que não caia nesse tipo de armadilha. As consequências, conforme Provérbios capítulo 5, versículo 5, é a morte. E quando se fala em morte, não é somente uma morte física que pode acontecer, né? Quantos crimes passionais existem, né? Quantas pessoas matam, quantas pessoas morrem por causa de adultérios, traições, né? Enganos, das mentiras, e vai causando aquele mal-estar e a pessoa acaba partindo para a violência, né? Mas também tem a morte espiritual. E a primeira morte que acontece no caso de adultério é a morte espiritual. A pessoa esfria espiritualmente, a pessoa já não tem mais ânimo para congregar, não tem mais ânimo para buscar a Deus, já não tem mais força para orar, já não consegue mais abrir a Bíblia, meditar. Então a primeira morte que acontece é a morte espiritual. E todas as vezes que as pessoas pendem para esse lado, a primeira coisa que acontece é um esfriamento da fé, é um distanciamento da fé. Aí daí vai piorando, né? A situação vai ficando cada vez pior, vai ficando cada vez mais fragilizado espiritualmente, e aí vem os problemas dentro do lar, dentro da família, vem os problemas em diversos pontos da vida, a pessoa fica confusa, a pessoa já fica alterada, então mexe muito com a pessoa, mexe muito, então é preciso ficar atento a isso aí. As consequências são a morte, né? Principalmente a espiritual, e o destino é o inferno, porque tais pessoas são instrumentos do diabo para desviar do caminho do bem, conforme Provérbios capítulo 5, versículo 6. Então, o homem adúltero ou a mulher adúltera são portas de maldição que levam para a pessoa para o inferno, né? Tanto o inferno de vida aqui no presente, e se a pessoa morre nesse pecado, o inferno literal, né? Literal, vai habitar com Satanás. Então, muito cuidado, que a Bíblia alerta sobre o juízo de Deus sobre esse tipo de comportamento. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, fala que os adúlteros, os que se prostituem, ficarão fora do reino dos céus. Não participarão do reino dos céus. Então, se a pessoa está vivendo a imoralidade, a perversão, qualquer tipo de ação sexual fora do plano de Deus, já se reconcilie com o Senhor, busque ao Senhor, faça um concerto com o Senhor, para que não venha recair tamanha maldição, para que não venha ser seduzido pelo diabo até a morte, né? Até a morte, tanto física quanto espiritual, afundado nesse pecado. Ainda sobre os males da infidelidade conjugal, vem os prejuízos dos pecados sexuais, né? O adultério, ele leva a pessoa a perder a honra, leva a pessoa a perder o bom nome, leva a pessoa a perder conquistas que são assim, tanto resultados de trabalho, de projetos de vida,
a moral, o bom senso, o bom nome que a pessoa tem, leva anos para construir, né? Passa-se muito tempo até a pessoa construir uma moral, construir um perfil assim para você que as pessoas olham e falam, olha, essa pessoa é honrosa, essa pessoa é correta. Aí de repente desaba tudo, cai tudo por terra, desmonta tudo. Então é preciso ficar atento com essa sedução do mal para que não venha se afundar e ver as consequências acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, porque abala todos ao redor, né? Abala muita gente, causa muito desgosto, muito sofrimento. Então fuja dessas perversões, fuja desse mal, para que não recaia tamanha perseguição, condenação e consequências na sua vida e na vida da sua família, na vida da sua casa. Ainda sobre a infidelidade conjugal, aqui na lição alerta sobre as bênçãos de uma vida exemplar. Como é o viver exemplar? O que traz de bom viver corretamente, né? Vamos lá. A Bíblia nos ensina a desfrutar de uma vida conjugal saudável. Em Provérbios capítulo 5, versículo 18, diz assim: Bendito seja o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Orienta que os jovens, né? Os jovens devem ali casar e se manter vivendo ali com aquela pessoa que conheceu, né? Porque as aventuras, ficar conhecendo um, conhecendo o outro, isso e aquilo, vai confundindo a cabeça da pessoa, vai machucando os sentimentos, vai causando assim na pessoa muito desgaste emocional. E ao longo do tempo, a pessoa vai acumulando esses desgastes em si e vai trazendo grandes sofrimentos, grandes consequências no decorrer da vida. Então, fuja disso. A felicidade conjugal no casamento foi dada por Deus. Então, aparece ali no livro da Gênesis, né, que é o primeiro livro, o livro da criação, e vem até Apocalipse e vem trazendo todas as instruções, todas as orientações para o viver bem, para o proceder correto dentro do lar, dentro da família. A cada aliança, a cada geração, Deus sempre trouxe as suas instruções, Deus sempre instruiu o seu povo da maneira correta e da maneira que possa viver melhor. A orientação divina para os casados é que viva o aspecto indissolúvel do casamento, né? Conforme Provérbios capítulo 5, versículo 19. Né? Pois o amor conjugal nunca deverá cessar, antes durará para sempre, conforme Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, e Mateus capítulo 19, versículo 6. Né? A Bíblia, ela prevê o fim do casamento em caso de morte de uma das partes, né? Quando uma das partes morre. Prevê também quando há traição, né? Quando há traição, a parte traída fica livre. Pode ver isso em Mateus 19, versículo 9. A parte traída fica livre. Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32, onde fala ali das instruções de Jesus sobre o matrimônio, ele até deixa claro assim, que o homem não deixa a mulher a não ser em caso de traição, né? A não ser em caso de imoralidade sexual. Em outras Bíblias aparece a não ser em caso de adultério. Então, depende da tradução, mas o sentido é o mesmo, né? Então, a outra forma que é aceita está nas instruções de Paulo aos Coríntios, onde ele fala também que o casamento deve ser duradouro, a não ser
em caso de traição, Paulo repete os ensinamentos de Jesus, e abandono do lar. A pessoa foge com o amante ou com a amante, né, desaparece. Então, são esses os casos em que a Bíblia prevê para que a pessoa traída, a pessoa abandonada ou a pessoa viúva fica livre, né, para poder contrair um novo matrimônio, contrair uma nova família. Caso contrário, não. Então, os casos previstos são adultério, né, imoralidade, conforme Mateus 19:9 e Mateus 5:31, 32, e no caso também de abandono de uma das partes. Uma outra observação é que nós estamos vivendo tempos de muita violência, mas a violência do homem contra a mulher existe desde dos primórdios, né? Desde o tempo ali do homem da caverna, tem essa cultura do homem ser violento com a mulher. Então, muitas igrejas e muitas pessoas falam assim que a mulher tem que suportar, tem que tolerar, tem que casou, está casado. Agora veja só, a pessoa fica em risco, a pessoa fica sofrendo humilhações, a pessoa fica sofrendo todo tipo de violência, e o casamento não é para sofrimento. O casamento é para alegria, é para felicidade. Então, se a pessoa, o marido violento, aquele marido que espanca a mulher, aquele marido que coloca a vida da mulher em risco, isso aí é uma questão de prudência, e o livro de Provérbios ensina muito sobre prudência. Então você vai permitir que a pessoa viva essa humilhação, esse sofrimento desnecessário, que a pessoa viva sobre um risco até mesmo de morte, diante de tanta violência. É uma questão de prudência. É uma questão de prudência. Então, não o aconselhável em todos os casos é tentar reconciliação, é tentar harmonizar, é tentar a solução, mas não havendo uma harmonia, não havendo uma solução, não é aconselhável viver diante de tamanho sofrimento ou de tamanho risco de morte, né? Porque a pessoa passa a viver um risco de morte. Então, todo o respeito, o respeito da mulher ao homem, o respeito do homem à mulher, né, deve ser recíproco, né? Deve ser recíproco. E nada justifica esse tipo de violência. Além de ser danoso para a mulher, em vários sentidos, principalmente emocional, moral, é extremamente terrível para os filhos. É terrível para os filhos ver o pai espancando a mãe. Isso é terrível para os filhos crescerem num ambiente desse, serem formados num ambiente desse. Então, não é para isso o casamento. O primeiro passo tenta uma conciliação, não havendo mais essa possibilidade, né, não havendo essa possibilidade, sendo um caso recorrente, se isso acontece com frequência, aí já é risco, né? Já é risco. É uma questão de integridade de vida, é uma questão de prudência. Então estejam atentos a essas coisas também, para que possam não viver aquela fé ortodoxa de ponto de viver imprudentemente, de viver em risco. Tá? Muito cuidado. Vamos lá, a parte 3 da lição fala analisando os males da imoralidade. A infidelidade conjugal tem destruído muitos lares em todos os lugares, em todas as épocas. Né? A palavra de Deus diz assim, né? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, o julgamento vem de Deus, não é da sociedade, não é das pessoas. É o próprio Deus que julga as pessoas adúlteras. Está em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, e Provérbios, versículo 6, versículo 23. Ainda analisando os males da imoralidade,
Aqui na primeira parte diz, uma vida de pobreza. O autor de Provérbios, no capítulo 6, ele descreve que a mulher adúltera, né, a prostituta, a mulher que se deixa levar por esses caminhos, às vezes até leva vantagem, mas depois o que parecia ser vantagem torna-se uma grande destruição, torna-se um grande problema para a vida, uma grande perda para a vida. Então, é um mal que não vale a pena arriscar. Basta observar na vida dos outros as consequências na vida dos outros para saber que não vale a pena. Em Provérbios capítulo 6, versículos 27 e 28, diz assim: por causa de uma mulher adúltera, se chega a pedir um bocado de pão. E a mulher adúltera anda à caça de preciosa vida, ou seja, anda à caça de uma vida boa, de conforto ali, de ter alguém que a banque, né? Infelizmente, o preço da imoralidade é muito alto. Brincar com o pecado é como brincar com fogo, jamais ficando inocente. Provérbios capítulo 6, versículos 26, 27 e 28 fala sobre isso. Portanto, medite, compreenda. Depois você pega essa aula de novo e, se não está anotando aí os versículos, abra a Bíblia e vá acompanhando versículo a versículo para ver o que diz como instrução da palavra de Deus. Um outro mal que vem com a imoralidade é a vida sem firmeza. Salomão, ele afirma que é impossível andar sobre brasas e não se queimar, e não queimar os pés. Então, quem pisa em brasa vai se queimar. Quem pisa num caco de vidro, num prego, vai furar o pé. Então, a mesma coisa quem anda por caminhos errados. Quem anda por caminhos errados terá consequência. Provérbios 6, 28 diz: andarás alguém sobre brasas sem que se queime os pés? Um questionamento feito pelo autor de Provérbios, né? Salomão, o sábio Salomão, instruindo como se deve andar. Através da palavra, através da sabedoria de Deus, através das instruções do Senhor, a pessoa vai conseguir andar de uma forma que venha se livrar de duras consequências como o desprezo, a indignidade, o castigo, a vingança, a destruição, a vergonha, a honra da pessoa, a moral da pessoa que é totalmente destruída, que é totalmente... aquela pessoa torna-se uma pessoa não mais confiável, não mais uma pessoa que se pode confiar, né? Então, assim, são muitas as consequências que precisam ser evitadas para que possa, então, fugir do mal da imoralidade. Ainda sobre as instruções para fugir dos males da imoralidade, aqui na lição diz sobre o livramento do pecado. A Bíblia nos mostra também a única alternativa para se libertar deste pecado. Está em Provérbios capítulo 6, versículo 22, que diz: quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Então, a palavra de Deus, antes de dormir, quando acorda, no decorrer do dia, vai meditando, sempre pensando, sempre buscando a sabedoria no Senhor para que possa ter uma vida boa, uma vida correta, uma vida sem qualquer mácula, uma vida sem qualquer consequência dura e ruim. A ordem é fixar a palavra no coração e ter bom testemunho. O comportamento do cristão é fundamental. Tá? O cristão que é casado ou comprometido, ele precisa tomar certos cuidados, ele precisa ter prudência, ele precisa ter responsabilidade com a imagem dele, ele precisa ter responsabilidade
com a moral dele perante a sociedade, perante as pessoas, né? Para que possa ser irrepreensível, para que não seja dado como escândalo, para que as pessoas não fiquem, olha lá, aquela pessoa se diz um cristão e olha lá o comportamento, veja o que está fazendo. Então acaba crucificando Jesus novamente, acaba jogando Jesus na cruz novamente. E ele já ressuscitou, ele está vivo. Não é justo jogar ele na cruz novamente, com as atitudes erradas, com as atitudes imorais, as atitudes incorretas. Seja prudente, seja zeloso, seja cuidadoso no que você vai fazer. A primeira atitude bíblica do cristão é guardar os mandamentos do Senhor. Em Provérbios capítulo 7, versículo 2 diz, diz, guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Então, guarde a palavra e viva a palavra de Deus, viva a lei do Senhor como a menina dos seus olhos, como aquela pessoa preciosa na sua vida. Assim deve viver o cristão. Dessa forma, o cristão ele há de vencer a imoralidade, ele há de vencer todo tipo de perversão, ele há de vencer todo tipo de sedução. O mandamento produz vida, mas a desobediência produz a morte. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos alimentando o nosso viver, nós estamos alimentando a nossa vida. Agora, quando nós desobedecemos a palavra, estamos produzindo morte. A primeira morte, espiritual. Apaga, a pessoa não tem intimidade com o Espírito Santo. Aí, sem intimidade com o Espírito Santo, a vida de oração vai por água abaixo. Já não medita mais na palavra, aí já não tem força mais para congregar, já não consegue mais congregar. Então precisa vencer esse mal, precisa voltar-se para o Senhor enquanto é tempo, antes que o inimigo apague da sua mente todo o temor e toda lembrança da palavra de Deus, antes que o inimigo venha destruir todas as suas boas instruções, todos os seus bons ensinamentos. Amém? Como o cristão deve vencer a imoralidade? A primeira orientação aqui na lição é a respeito de uma atitude de prudência. Como vencer a imoralidade? Seja prudente. Para alcançarmos a bênção divina é preciso possuir uma atitude de prudência. Em Provérbios capítulo 7, versículo 4, diz assim, dizem a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Então, sabedoria anda junto com prudência. São como irmãs. A sabedoria e a prudência andam juntos. O que é prudência? É você ter cuidados. É você não arriscar. O que é uma pessoa prudente? Uma pessoa que não coloca a sua vida em risco, não busca o perigo, não tenta experimentar o perigo. Essa é uma pessoa prudente. Então a prudência ela encaixa em diversas situações da vida. Nós estamos falando aqui sobre a prudência moral, sobre a prudência de um cristão. Então em qualquer situação da vida, a sabedoria e a prudência andam juntos. Procure a sabedoria, procure viver prudentemente. Às vezes, isso aqui não tem nada a ver, mas como é que as pessoas vão interpretar? Como é que as pessoas vão ver isso? Eu quero que se dane, não estou nem aí para as pessoas. Não é assim. O cristão, ele é testemunha de Cristo. Então, o que as pessoas pensam ao seu respeito deve ser considerado sim. Se elas estiverem erradas, procure ver na sua vida o que é que está fazendo elas entenderem dessa forma. De repente você anda corretamente, você age corretamente,
mas falta prudência, falta alguns cuidados. Você até vive corretamente, mas não tem certos cuidados e isso vai dar o que falar. Então não dê o que falar, tá? Não dê oportunidade para ninguém pensar a seu respeito, para ninguém fazer juízo a seu respeito. Tá? Tente evitar o máximo possível que você passe por esse tipo de julgamento social, tá bom? Esta comunhão fará com que sejamos fortalecidos contra as tentações, conforme Provérbios 7, versículo 5. Então, quem anda em sabedoria, quem é prudente, essa pessoa será fortalecida nas tentações e não dará motivo para ninguém pensar mal ao seu respeito. A sabedoria divina tem como função guardar, proteger dos ataques e das ciladas do diabo. Então busque a sabedoria divina, que ela vai te guardar, ela vai te proteger, ela vai te livrar das armadilhas do diabo. E olha que Satanás, ele coloca armadilhas todos os dias para as mulheres e para os homens. Não pense que é só o homem ou só a mulher que desliza, não, os dois. Os dois estão debaixo do mesmo risco. Portanto, sabedoria e prudência deve ser para o marido e para a mulher. Vamos lá, atitude de alerta, ainda sobre como o cristão deve vencer a imoralidade. Primeiro com prudência, depois com alerta. Esteja sempre alerta. Vem aquela sedução, vem aquela oferta, né? Fique atento, já fique em alerta e vai pensando. Esse negócio está muito fácil, esse negócio está muito... tome cuidado com isso. Já começa a desconfiar da facilidade das coisas. Comece a desconfiar dessa aproximação perigosa. Provérbios capítulo 7, versículo 7 diz assim: vi entre os simples e descobri entre os jovens um mancebo falto de juízo. O autor de Provérbios, no capítulo 7, ele conta a história de que um dia ele olhou pela janela e viu um jovem que chegava do trabalho. Aquele jovem, ele vinha de uma jornada cansado, ele vinha de um dia extremamente cansativo, ganhou o seu dinheiro e ali na boca da noite ele ia passando por uma rua e tinha ali uma prostituta. E aquela mulher seduziu ele, atraiu ele e levou ele para a sedução. Resultado, tudo que ele ganhou naquele dia, todo aquele cansaço para adquirir aquele dinheiro foi entregue ali para aquela mulher sedutora. Então, o capítulo 7 de Provérbios conta essa história desse jovem que foi seduzido e mostra como é a perda para quem envereda por esse lado, né? Para quem envereda por esses caminhos. Então, muito cuidado, porque vai trazer perdas, vai trazer prejuízo. Então, quem tem prudência e quem vai estar em alerta, vai parar, pensar, refletir e falar, não posso viver esse risco, eu não posso ter esse prejuízo, eu não posso ter essa perda. Honra o teu marido, honra a tua esposa. E assim vai pendendo para o mal, né? O cristão pode vencer a imoralidade também ouvindo atento os ensinamentos do Senhor. Então, o primeiro ensinamento para vencer a imoralidade é ter prudência. O segundo é ficar em alerta. O terceiro é ouvir a palavra de Deus atentamente, ler a palavra de Deus atentamente, escutar a palavra de Deus atentamente.
O único antídoto, ou seja, a única vacina eficaz contra o pecado é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela vacina que aplica em nós, em nossa mente, em nossos olhos, em nossos ouvidos, para que nós possamos fugir do pecado, para que nós possamos escapar do pecado. Em Provérbios capítulo 7, versículo 24, diz assim: Agora, pois, filhos, dai meus ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Ou seja, pare, pensa, reflita, se entregue à palavra de Deus, dê crédito para a palavra de Deus. Quem vai ganhar com isso? Você. Coloque em prática a palavra de Deus. Quem vai ganhar com isso? Você. Você. A palavra tem o poder santificador, né? Conforme Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de nos santificar, de nos abençoar, de nos dar as condições para viver bem, para viver seguros, para viver de uma forma boa. Portanto, tenham consciência que tanto o homem como a mulher são seduzidos. Da mesma forma que tem mulher que se oferecem para os homens, tem os homens que seduzem as mulheres. Então estejam atentos, estejam cuidadosos, e não é a esposa que vai cuidar do marido e não é o marido que vai cuidar da esposa, é a própria pessoa que tem que se cuidar. É a própria pessoa que tem que ter prudência, a própria pessoa que tem que ter o zelo, a responsabilidade. Tem que saber das suas responsabilidades, dos seus compromissos com Deus, com a família, com a sociedade e viver prudentemente. Então tome muito cuidado, evitem de todas as formas os deslizes, evite experimentar o pecado, resista às aventuras. É só uma aventura, né? Só hoje, mas é suficiente para a morte espiritual, para a destruição, para apagar, para gerar consequências, para tirar o sossego, para tirar a paz. Então, viva prudentemente, viva em alerta, viva atenta à palavra e assim estarás desviado do mal, assim estarás livre do mal. São essas as instruções de hoje, na lição número 3, em que fala o triunfo da sabedoria sobre a imoralidade. A sabedoria, ela supera a imoralidade. Que essas palavras possam te ajudar, que essas palavras possam te fazer mudar de vida, que essas palavras possam fazer você mudar de atitude. Sempre lembrando que Jesus Cristo falou que só em pensar, só em desejar uma mulher, o homem já comete adultério. Então, a pornografia, ficar olhando para as mulheres, olhando para as partes, tudo isso o homem já peca, né? Nisso o homem já peca. Que já começa a maquinar na mente, já começa a criar fantasias, histórias ali, já começa a planejar alguma sedução. Então, muito cuidado. Tanto o homem quanto a mulher, muito cuidado com as seduções. E vivam felizes e vivam conforme a palavra de Deus. Aquele que vive conforme a palavra de Deus viverá plenamente as boas instruções para uma vida feliz, para uma vida cheia de alegria, para uma vida harmoniosa, para uma vida cheia da graça de Deus. Amém. A conclusão aqui da lição diz assim: a sabedoria ensina como nos libertar do pecado e da imoralidade, quando seguirmos suas orientações necessárias. O desprezo à sabedoria nos conduzirá ao fracasso e à destruição. Devemos atentar com muita diligência para os eternos conselhos divinos, fixando as palavras do Senhor nas tábuas do nosso coração, colocando em primazia ao alcance de nossos lábios para responder não ao pecado e sim à vontade de Deus, que é a nossa santificação. Amém? Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa
grandemente dar paz aos corações, trazer alegria aos corações, harmonia. Se você está vivendo desregradamente, reflita, medite nessas palavras de hoje, para que você possa mudar, para que você possa consertar, para que você possa ter uma vida diferente. Amém? Louvado seja Deus e que essas palavras possam fortalecer a sua vida espiritual e a sua comunhão com Deus. Não deixe que o pecado, que a sedução, que as aventuras venham destruir o que é mais precioso na sua vida, que é viver plenamente os privilégios do reino de Deus, os privilégios de uma família feliz e a grande promessa de Deus, que é viver no reino dos céus após a nossa morte. Viva prudentemente, viva em alerta e viva meditando a palavra de Deus. Amém? Que essas palavras confortem os seus corações. Muito obrigado para irmã Rose, irmã Danira, irmã Gilegilce, irmã Luzia, irmã Lenilce, irmão Francilde, irmã Antônia Schaefer e a muitos outros aí que acompanharam, também não interagiram conosco, mas acompanharam. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores e queremos que Tu derrame bênção sobre nossas vidas. Multiplique, Senhor, para que nós possamos crescer. Abra nossa mente, abra o nosso entendimento para que a Sua palavra entre, porque o príncipe desse mundo, que é Satanás, bloqueia a mente das pessoas para não compreender a Sua palavra. Por isso, meu Deus, clamamos que todo aquele que está com a mente bloqueada, que seja liberado para conhecer a Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz seja com todos. A próxima lição vai falar sobre preguiça. Coloca os adolescentes aí para acompanhar a próxima aula, tá bom? Sobre preguiça. Deus seja louvado.